normal, o microfone fica aberto para quem quiser fazer perguntas. Deixe no mudo, mas abra na hora de fazer qualquer pergunta ou através pelo próprio chat. Nós vamos gravar esse evento para depois encaminhar esse vídeo ao Instituto Hélice para ele tomar as medidas e encaminhamentos que entender necessário. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco aqui hoje. Muito bom, obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos, né? Então, é com imenso prazer aqui que eu e o Thomas hoje, aceitando o convite do Pão Inspira, vamos falar um pouco da trajetória da Hélice, que ela não é muito longa, né? Nós temos aí duas fases que a gente chama até agora já percorridas, e estamos já vislumbrando a terceira fase. A gente quer dividir um pouco como nasceu a Hélice, né? Qual o intuito de criar esse grupo e o que aconteceu ao longo desses quase 3 anos aí que a gente está já operando. Ele começou como um movimento no início, né, dentro de um ecossistema que eu vou explicar para vocês, mas hoje, como o Alessandro falou, é um instituto. Então, eu sei que tem muitas empresas, executivos e até pessoas que são, né, do ecossistema de inovação. Então, sejam todos bem-vindos e bem descontraído. A gente vai fazer meio uma dobradinha, eu e o Thomas, e a ideia é, se precisar interromper no meio da apresentação, a gente fiquem bem à vontade, tá? Não sei como é que é o sistema aqui para se alguém vai fazer a mediação, Alessandro, mas como é que cada um sinaliza se quer falar, mas não tem problema, pode interromper aí. Daniel, se nós puder combinar, então, para fazer uma organização, a pessoa pode levantar a mãozinha que tem aí ou pede a palavra pelo chat que a Bárbara libera. Ah, tá. Esse aqui tem mãozinha? Então tá bom. Então, levante a mãozinha, né, ou o chat. Mas, se tu quiser mediar em algum momento, tu entender que, pô, vamos dar uma parada e falar um pouco mais sobre esse ponto, fique bem à vontade aí, né? Muito obrigado. Vamos lá. Bom, tudo começou lá, a história, né? Eu até brinco, eu sou um dos mais velhos aí da Hélice, tô desde da idealização do movimento, que depois virou instituto, mas eu quero contar como é que isso começou, que eu acho que isso é bem interessante e representa muito a Hélice. Muito mais do que empresas, e como vocês vão ver, hoje a gente tem empresas relacionadas, né, associadas, mantenedoras. Começou com um movimento de boas cabeças, que eu digo assim, né? Era um grupo de executivos de algumas empresas da região que já estavam entendendo esse novo ecossistema de inovação, de transformação que as empresas vão precisar passar, estavam passando, estão passando e irão passar, né? Que é uma transformação muito mais do que, como alguns dizem, digital, é cultural, é de colaboração, é de criação, cocriação, colaboração, né? Cooperação. E a gente começou a enxergar que essas pessoas conseguiam desenvolver um trabalho ainda incipiente dentro das suas empresas, mas que nesse novo mindset para fomentar um ecossistema diferente na região da Serra Gaúcha, não adiantava a empresa A andar muito bem ou a empresa B andar bem, nós tínhamos que andar em bloco, né? E uma das coisas que naquele momento nos deixava bastante, como é que é, tristes de ver, é que lá no final de 17, 18, o Rio Grande do Sul não aparecia nem entre os ecossistemas de inovação do Brasil, né? Ele não tinha nem representatividade, nem Porto Alegre, nem a região da Serra, e a gente se perguntava como é que nós vamos colocar a nossa região nesse mapa, dos mais importantes ecossistemas de inovação do Brasil. Se nós tínhamos tudo dentro da nossa região, né? Empresas com problemas para resolver, problemas reais para serem resolvidos, né? Universidade, temos a UX, FSG e outras, né? Mercado, centro de pesquisa, dinheiro, né? Os gringos aqui têm dinheiro guardado para poder investir. Por que não acontecia esse movimento, né? E, claro, isso tem muito a ver com a cultura da nossa região, como essa região toda, Bento, Caxias, foi constituída, né? Onde cada um tentou andar, um se ajudava ao outro, mas cada um tentava andar sozinho, né? E buscava ajuda quando precisava. E o que a gente vê nessa nossa visão de futuro é que nós não temos mais como andar sozinho, né? Inovações mais disruptivas, elas vão ser resultante da colaboração de várias cabeças, de várias partes para chegar em alguma coisa diferente. Então, a gente
com essa visão, a gente diz assim, pô, nós precisamos ter uma nova forma de nos organizar e uma nova forma de pensar na região da Serra, onde a gente coloque a inovação no centro de tudo, como nosso grande propósito. O que é esse ecossistema de inovação? Como a gente colabora mais entre nós, como a gente se conecta a startups, era uma das coisas que ali a gente colocou, né? Por que as empresas mais tradicionais não conseguem conversar com as startups? Como é que eu faço trabalhar a tríplice hélice rodar, né? A universidade, as empresas e o poder público trabalharem junto? Então, esse conjunto de organizações, né, que acreditam na transformação de um ecossistema de inovação de forma colaborativa começou a formar o que a gente chamou de fase 1 da hélice, com 3 pilares, tá? O que são esses pilares? Desde que começou como movimento ainda, nós queríamos ter como resultado, ao longo dos anos, ou daqui a 5, 10 anos, olhar para trás e dizer o seguinte, ó, nós impactamos na mudança cultural da nossa região, né? A gente conseguiu mudar a mentalidade mais de escassez para uma lógica de maior abundância, de maior cooperação entre as empresas. A gente começou a ser uma região onde os nossos talentos não precisam sair de Caxias, Bento, Farroupilha, Flores da Cunha, para poder abrir as suas startups ou escalar as suas soluções das suas startups aqui do lado, em Santa Catarina. Eu, pessoalmente, tinha nesse segundo pilar uma angústia muito grande, porque eu passei quase 6 meses, lá pelo final de 2017, percorrendo todos os ecossistemas de inovação do Brasil e alguns fora do Brasil, e eu encontrava um monte de gaúcho lá, né? E gente investindo, inclusive, lá fora, já com séries de investimentos mais altas com as suas startups. E desses gaúchos, gente, muita gente de Caxias do Sul. E aí eu ficava me perguntando, mas por que esse cara tem que sair de Caxias, tem que sair da nossa região da Serra para poder conseguir tocar o seu negócio? Então, o nosso sonho, desde o início, foi, pô, daqui a alguns anos, a gente olhar para trás e dizer assim, ó, a gente não só reteve os nossos talentos aqui, como conseguiu atrair novos talentos aqui para a nossa região, né? E empresas inovadoras, como acelerar e facilitar o processo de inovação das nossas empresas. Eu acho que aqui não é novidade para ninguém, né? Não tem empresa que não tenha que passar por essa reinvenção, por essa transformação. Desde a própria Dupont Spiller, desde um escritório, desde uma fábrica, varejo, comércio, isso vai ser inerente e comum a todas as empresas. E aí a gente montou um roadmap, quase assim, né? A gente chama ele de mapa de migração. E uma das primeiras coisas que a gente colocou na nossa cabeça, dá para ver bem aqui o chart, todos conseguem visualizar bem? Sim, perfeito. Sim. Sim. Tá. Uma das primeiras coisas que a gente colocou é que nós íamos começar esse movimento, ou criar esse instituto com cabeça de startup, né? de MVP. Nós vamos trabalhar em fases. Por isso que lá na abertura eu falei, pô, mas é um instituto, está falando em fases. Se nós cumprir com a fase 1, nós vamos para a fase 2. Se nós entregarmos o que a gente imaginava na fase 2, nós vamos para a fase 3. E sempre colocando essas 3 questões, cultura, atração e retenção. Então, para sair de uma região que estava fora do mapa de inovação do Brasil, para sermos reconhecidos, né, como um centro, né, dentro do mapa de inovação da América Latina. E em pouco espaço de tempo, nós estamos finalizando a fase 2 agora, a gente já é reconhecido, o Rio Grande do Sul já aparece dentro dos ecossistemas de inovação do Brasil, Caxias do Sul aparece também com protagonismo, assim como outras regiões do estado. Então, o estado, isso tem a ver com outros movimentos, né? Está aqui o Arthur, tem o Inova RS, tem iniciativas em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, mas que a nossa região, dentro de alguma característica, pudesse ser reconhecida também a nível de Brasil e América Latina. Então, como é que começa isso? É a fase 1. O que foi a fase 1? Alguém tem que dar o pontapé inicial. E esse pontapé inicial foram aquelas cabeças boas que eu falei para vocês. E elas estavam em algumas empresas e a gente começou a reunir esse grupo. E naquele momento a gente entendia assim, ó, qual é a primeira ação que a gente poderia fazer para começar a quebrar, impactar na cultura, quebrar esse modelo que a gente tem hoje? É conectar empresas tradicionais às soluções de startups.
não só conectar, mas como as empresas começarem a perceber valor que essas soluções são muitas vezes mais baratas, mais assertivas, né? Elas já vêm embarcadas com tecnologias que a gente dificilmente conseguiria desenvolver dentro das nossas empresas. E aí a gente começa Marco Polo, na época, Randon, a Soprano e a Florence. Então, começa, se a gente olhar pelo conceito da tríplice hélice, quem puxa o movimento da hélice é a parte mais da indústria, né, do mundo organizacional, vamos dizer assim, mas nós convidamos atores do poder público e atores da universidade, das instituições de ensino, para acompanhar toda a fase 1. E lá nós nos desafiamos a identificar problemas comuns entre essas 4 empresas e como resolver esses problemas comuns juntos, trabalhando juntos e fora de casa, não com soluções de dentro de casa. Porque o nosso mindset predominante, a gente está acostumado eu tenho condição de resolver, eu vou resolver dentro de casa, eu não preciso me conectar a uma startup, né? Eu tenho condição de fazer tudo sozinho. Começamos a trabalhar a comunicação, a criação, né, do próprio instituto e efetivamente fazer a conexão. Então, nessa fase 1, a gente chega a alguns primeiros resultados que o Thomas vai mostrar agora e que nos permitiram, então, ir para a fase 2. Então, nós vamos fazendo essa jornada aqui com vocês agora. Thomas, quer falar um pouco agora? Claro, boa tarde a todos. Como o Daniel comentou, essa primeira fase, ela se baseou muito num processo de conexão dessas empresas com startups, algo possivelmente inédito para praticamente todas. E a gente teve aí uma boa experiência, né? Ela foi conduzida por uma aceleradora de São Paulo, que é a ACE, nos mostrou esse caminho e a gente conseguiu bons resultados na percepção das empresas, né? A gente teve 15 startups participando de um momento, elas vieram até Caxias do Sul para apresentar suas soluções. Essas 15 startups se transformou em 9 contratos, né? Então, até hoje, a gente tem, isso aconteceu no final de 2018, a gente tem startups rodando as suas soluções dentro dessas 4 empresas iniciais. Nesse momento, a gente também percebeu, e até olhando para o nosso ecossistema de inovação, que era necessário ter oxigenar um pouco mais os conteúdos de formação dos empreendedores. Então, a gente também ofereceu horas de capacitação gratuita para a comunidade. Mas se conversar com qualquer uma dessas empresas dessa primeira fase, todas elas vão falar que o melhor benefício, o melhor resultado desse primeiro exercício, dessa fase 1, foram as 4 empresas trabalhando juntas. Hoje a gente tem a tranquilidade de Randon, Marco Polo, Florence, Soprano, tem portas abertas. Se quiser falar de inovação, se quiser trocar uma prática, se quiser falar o que aprendeu quando teve alguma questão relacionada à cultura de inovação, marketing, RH. Então, essas empresas trabalhando juntas têm um ganho de rede que a gente não imaginava que poderia ser tão grande. E esse foi um dos principais ativos que a gente começou a trabalhar para organizar a fase 2 também. E nessa, né, Thomas, eu acho que dá para deixar um destaque nessa fase 1 aos 2 grandes parceiros que a gente teve, né, que foi a ACE, que foi uma aceleradora que o Thomas comentou, de São Paulo. Então, ela nos ensina a fazer e traz metodologia para a gente começar a fazer essa conexão. Então, em vez da Randon pagar sozinha a ACE, da Marco Polo, da Soprano, da Florence, a gente foi lá, fez um pacote único, pegou problemas comuns e usou eles, né, como nosso condutor para fazer esse processo. E a OCA, que foi o hub ali de inovação, que existia aqui em Caxias, agora não tem mais, infelizmente, mas que é onde a gente botou o nosso QG e é onde nós encontrávamos. Eu até brinco que, num primeiro momento, esses encontros eram meio clandestinos, porque a fase 1 ela ainda é um movimento, né, gente? Ela não vira um instituto, ela vira instituto na fase 2. Então, a gente se encontrava lá, começava a produzir, mas aquilo foi dando tão certo e foi trazendo tanta coisa boa para as empresas, como o Thomas falou, mas, por outro lado, também começou ainda a deixar mais claro quais eram as dificuldades que nós tínhamos na região. Por exemplo, dessas 9
desses 9 contratos com startups fechadas, nenhuma startup era de Caxias do Sul ou da região da Serra. E isso que para chegar nas 9, né, tinham 15, antes das 15 eram 45 e teve um processo que começou com 200. E aí a gente se perguntava, por que só 9 são? Lembra lá da atração e retenção dos talentos? Começava a explicar aquilo que eu falei lá no início. O pessoal não acha ambiente aqui, não consegue se conectar às suas soluções, as startups com as médias e grandes empresas, elas têm que procurar outro mercado para colocar. E nós cheios de problema para resolver aqui. Até uma, a gente pode dizer que era da região da Serra, porque tinha um cara de Caxias, a gente dá uma forçadinha na barra aqui, mas era 2 de Porto Alegre e 1 de Caxias, né? Mas não tinha. Isso foi uma coisa. E o nível ainda muito inicial das startups locais. Ou seja, toda essa capacitação e falta de dinheiro para investir também em startups locais. Então, isso começou a trazer os inputs para a fase 2. Foi, para nós, teve sucesso a fase 1, êxito, teve um investimento por parte dessas 4 empresas, né? Tanto que elas se tornam mantenedoras da hélice na sequência. Então, vamos para a fase 2. Então, com base nesse feedback, a gente adicionou bastante coisa, né? E a fase 2, ela termina no final desse ano. Ela começou na metade do ano passado e ela termina no final desse ano. O que a gente queria, né? Atuar mais, né? Ali, vamos pegar na parte da cultura, mais com eventos, trazer mais pessoas, aumentar o exército, fazer meetups, né? Da hélice. E nós estávamos, inclusive, com 2 missões desenhadas, prontas, que eram missões para levar empreendedores locais ou empresários aqui da região para conhecer 2 ecossistemas de inovação internacionais, né? Nós estávamos com uma missão montada para Israel e uma missão montada para a China. A de Israel, né, Thomas, era para acontecer, acho que maio, início de maio. Nós tínhamos no segundo semestre, era para acontecer a da China. Então, na parte da cultura, aceleramos os eventos, aceleramos os meetups, mais teses de conexão com startups. A única coisa que a gente vai ter que jogar para o ano que vem, mas não vamos deixar de fazer, são essas missões. Na parte de atração e retenção, aí veio um pouco do que eu comentei antes. Nós vamos precisar dar uma ajuda maior para os nossos empreendedores locais, né, da região aqui da Serra. Então, vamos montar um grupo de investimentos. A gente se associou com a Venture, é um grupo de investimentos com o Parque Tecnológico da UX, Venture, e as teses são definidas pela Hélice. Continuamos com a conexão com startups e começamos, né, e estamos nesse momento agora, a gente fazendo uma seleção de mentores que são executivos, na sua maioria, dessas empresas da Hélice, que estão sendo treinados para mentorar startups, né? E qual é a lógica aqui, né? É o ganha-ganha. O que mais as grandes, médias empresas ou empresas mais tradicionais ganham se conectando com startup é relembrar o que elas já foram. Que elas já foram bastante ágeis, elas focavam o cliente 24/7, né? A startup é isso, ela faz o que a gente fazia lá atrás, mas a gente foi crescendo e a gente foi se distanciando um pouco desse foco. E o que a gente entrega para a startup, e é o principal para ela, é a mentoria, às vezes até para o cara, para a solução daquela startup, o cara pivotar, os empreendedores pivotarem, ou não, ou confirmar, pô, a minha solução está no caminho certo, vou lá na Randon, vou fazer uma prova de conceito na Randon ou na Marco Polo, e tenho grande chance de escalar. Se a minha solução der certo, eu não vou ser comprado por uma empresa, eu vou ser comprado por 4 empresas na fase 1 ou 13 empresas na fase 2. Então, startups do Brasil inteiro começaram a ver que era interessante se conectar na Hélice, porque ao se conectar na Hélice, se conectava na fase 1 aquelas 4 empresas que viraram 13 empresas na fase 2, e a minha chance de vender a minha solução era num tiro só, daqui a pouco fazer prova de conceito com 3 ou 4 empresas e fechar contrato com mais de 1 ou 2 empresas. E isso efetivamente aconteceu na fase 1 e está acontecendo na fase 2, né? E os mentores, que a gente tem aí uma parceria com o Senex, onde a gente começa agora a formação deles de forma online.
E na parte de empresas inovadoras, a capacitação corporativa, essa troca que o Thomas tinha comentado entre as empresas, o benchmark começou a andar de uma forma muito fluida, porque se vocês olharem a característica das 4 primeiras empresas, é muito indústria, né? Ou metalúrgica, ou moveleira. Quando a gente vai para a fase 2, depois o Thomas vai mostrar as empresas, a gente amplia esse leque, a gente vai para bancos, vai para saúde, fintechs, healthtechs, continua com a indústria, e aí essas empresas, independente de estarem em ramos diferentes, o processo de inovação é o mesmo, e elas começam a dividir os seus avanços. Mas o grande, eu diria assim, na fase 2, a gente tem 2 coisas que se destacaram muito, né? Uma é esse grupo de investimentos. Nós já temos hoje 5 startups investidas pela Hélice, né? Infelizmente, ainda essas 5 não são locais, né? Elas são perto aqui da nossa região, mas ainda não são locais. Isso mostra que tem que continuar a capacitação e desenvolvimento dos empreendedores. E o framework de inovação, que era ter uma metodologia para que o associado ou mantenedor da hélice ele possa avaliar a sua própria evolução dentro da hélice e com as outras ações que ele está fazendo lá na empresa dele. E que isso pudesse ser uma coisa na porta de entrada, né? Um novo associado da hélice, se alguma das empresas que está nos assistindo hoje, pô, eu quero ser um novo associado da hélice, a primeira coisa que tu vai passar vai ser por esse framework de inovação, para a gente entender onde essa empresa está, qual é o nível de maturidade do seu processo de inovação, tem 4 níveis, e tu vai conseguir enxergar automaticamente quais são as outras empresas, no final desse diagnóstico da hélice, que estão em níveis superiores ao que você está. E essas empresas passam a ser mentores e benchmarking para ajudar a aceleração e o desenvolvimento dessas empresas inovadoras. Mas eu já estou dando um spoiler aqui, quem vai explicar isso mesmo aí, e é o pai da criança, tá? Junto com a semente de negócio, que foi a consultoria que nos ajudou, é o Thomas, né, Thomas? Então, vai lá que o filho é teu, cara. Beleza. Antes de passar para o frame, eu acho que vale a pena destacar essa relação com as startups. A gente, como instituto, né, e automaticamente as empresas, tem duas formas de relacionamento com as startups dentro do Hélice. Uma é uma conexão onde contrata a startup, contrata o serviço da startup. Essa conexão ela acaba sendo com startups mais maduras, que em 60, 90 dias conseguem entregar uma tecnologia de ponta para as operações da empresa. Então, uma relação comercial, de prestação de serviço, né? E o grupo de investimento é uma possibilidade de uma relação de investir e ter um ganho financeiro futuro, né? Um capital de risco, obviamente, mas é uma oportunidade de também estar realizando o que a gente chama de smart money, né? Fazer investimento e conhecendo o negócio daquela startup bem próximo. Então, são duas... Antes de tu avançar, eu cometi uma falta muito grave aqui, que não está na tela, né? Na fase 2, a gente transforma, então, a Hélice em instituto. Ah, sim. E tem a entrada do Thomas como executivo da Hélice, né? Então, a gente monta, assim, aí, a Dupont Spiller foi nosso parceiro e voluntário, né? Nos ajudou a estruturar toda a Hélice, e a gente trouxe o Thomas, que trabalhava dentro de uma dessas 4 empresas da fase 1, né? Que a gente foi lá e entendeu que a gente teria uma contribuição maior do Thomas vindo para a Hélice. Olha como muda a mentalidade, né? Em vez de cada empresa ficar defendendo o seu recurso e dizer, não, Thomas não sai daqui, eu não vou liberar o meu, quem é a pessoa que a gente conhece aqui que tem a melhor condição de nos ajudar a liderar o movimento da Hélice? É fulano. Bom, se é fulano, eu abro mão dele em prol desse propósito maior do coletivo. Então, só para não perder isso, eu estava esquecendo, né, uma parte bem importante. É fundamental. Inclusive, hoje eu vou passar aqui para apresentar o framework, depois eu retomo. Pessoal, tem um Arthur pedindo a palavra aqui. Manda, Arthur. Vai lá, Arthur.
eu acho que talvez tu vai falar agora, me desculpa, eu não sabia, mas, Thomas, essas startups do grupo de investimentos são startups em estágio inicial, são startups já com algum caminho, tá? Isso. É importante destacar, como eu comentei, a conexão com startups naquela relação comercial de serviço, elas são startups mais maduras, porque a gente espera desempenho, performance delas. Mas a gente também tem uma relação de investimento daí com startups iniciais. Essas startups que recebem investimento é um investimento anjo de até R$200 mil, e elas precisam ter um produto com alguma validação, né, alguns clientes iniciais, porque daí o processo de aceleração faz mais sentido. Então, foi sim, uma estratégia, né, Thomas, né, Arthur, assim, na fase 1, nós precisávamos fazer gol, né? A gente precisava, no final, para ir para a fase 2, conectar startups com a empresa. Então, a gente não podia ir com startups muito early stage, né? Nós tínhamos que ir mais... Só que ficou muito claro aquilo que eu falei antes. Na nossa região, nós não encontramos essas startups mais maduras. Por isso que surgiu o grupo de investimentos. Então, vamos começar a pegar startups que estão relacionadas às dores comuns das empresas, mais em nível inicial, e investir. Mas o nosso sonho é que agora, na segunda rodada e terceira, as próximas 5 ou 10 startups, a gente consiga ter a maioria na região da Serra, né? Isso é o nosso desejo. E complementando, Arthur, a gente enxerga como instituto, esse grupo de investimento é uma ferramenta de atração e retenção, né? Aqui também nessa vertical, porque a gente vê vários elementos que podem atrair talentos para a região. Um deles é financeiro, né? Mas também ter as empresas abertas para receber, interagir, fazer trocas, né? Conseguir interagir com áreas de inovação é um argumento importante. A questão de ter mentores disponíveis, né? Um processo estruturado de mentoria é um argumento importante para atrair e reter talentos. E a própria região também, daí é um outro assunto, mas a questão de ser um lugar bom de viver, né, de ter a sua família, o nível de educação e segurança também são aspectos que a gente fica atento, porque acaba também atraindo e retendo talentos para cá. Alguma outra pergunta? Não sei se, Alessandro, se tinha mais alguém que tinha levantado a mão? Não, podemos prosseguir por enquanto. Beleza. Eu vou falar sobre esse projeto, o Framework de Inovação, que ele veio a partir de um questionamento no conselho do Hélice sobre como que a gente avalia se o Hélice está entregando resultado ou não. Ou ainda, como que a gente sabe se o associado está melhorando o seu nível de inovação ou não. Então, a gente buscou uma consultoria, que é a Semente Negócio, para nos ajudar a visualizar e ter métricas de inovação que fossem comparáveis entre as empresas, ou seja, os mesmos parâmetros para que a gente pudesse enxergar as empresas associadas do Hélice e visualizar se elas estão se desenvolvendo ou não, ou seja, o Instituto está entregando valor ou não, né, para essas empresas, e isso proporcionaria também uma possibilidade de comparar, né? Então, como o Daniel comentou, essas empresas, elas, a partir do diagnóstico, a gente consegue visualizar se ela está num nível de inovação que ela é mais inicial, se ela é uma inovação que ela é realizada de forma paralela, se ela é uma inovação que ela faz parte da empresa, se ela já é cultura da empresa. São 4 níveis de desenvolvimento que a gente consegue, a partir desse diagnóstico, identificar onde está. E para o Instituto também ajuda muito para dar foco para as nossas ações e recursos, né? Então, se a gente percebe que está faltando melhor desenvolvimento na parte de cultura, na parte de liderança, ou na parte de pesquisa, a gente consegue buscar essas conexões e melhorar o nível de cada uma das empresas. Então, aqui eu estou trazendo alguns exemplos, né? Aqui a gente consegue consolidar alguns indicadores dentro de um macro indicador que é a estratégia de gestão, e a gente consegue visualizar o nível de desenvolvimento de cada uma das empresas, e também a parte de ecossistema corporativo de inovação. Tudo isso a gente acompanha, a gente teve um T0, né, que é quando a empresa entra dentro do Hélice, que é um diagnóstico um pouquinho mais profundo, e depois a gente tira mensurações a cada 6 meses para ver como é que está sendo essa atualização. Então, todas as empresas que fazem parte do Hélice têm essa possibilidade de estar acompanhando como que está o seu desenvolvimento,
E a gente tem... né, Thomas, só para ajudar, como essa troca, existem encontros mensais com todas as empresas, o que leva a essa pontuação ser X ou Y. Então, cada empresa consegue entender. Vou pegar um exemplo, eu sei que acho que as lojas Colombo estão aí, né, que são uma das nossas associadas. Então, elas viram lá, pô, a empresa X, ela está nesse nível de maturidade alicerçado em tais iniciativas, né, nesse bloco. Aí ela vai até a empresa X e vai conhecer que iniciativas são essas e se é possível ou não adaptar ou replicar ou fazer algo similar na sua empresa. Então, é um parâmetro, não é só número, a gente não quer que comprar número por número, a gente quer fomentar ainda mais a troca. Antigamente a gente chamava das melhores práticas, isso não deixa de ser um pouco disso, né? Dentro dessa temática de inovação. Não sei se fica claro para todos, né? Eu tô apresentando um pouco do nosso painel. Todas as empresas têm acesso a essas informações. Então, a gente tem aí aspectos relacionados a recursos, talentos, cultura, onde a empresa pode se enxergar, pode fazer comparações. Então, eventualmente, ela vê, olha, como governança eu preciso melhorar. Quem é que é referência nisso? Daí vai lá, busca metadados. Então, ela encontra dentro da própria rede, nesse mesmo aplicativo aqui, a gente consegue ter o contato das pessoas da Metadados e acionada no dia seguinte fazer uma visita e aprender com ele. A gente também tem o que a gente chama de prateleira de boas práticas, né? Então, aqui a gente tem referências de benchmark de governança, princípios e cultura, recursos, então fica muito fácil da empresa se desenvolver e encontrar benchmark dentro dessa própria rede. E o mais importante, né? Porta aberta, né? Porque daí isso é uma coisa que quem se associa na Hélice, a gente tem uma filosofia que é o give first, né? Além de tu poder receber, tu tem que dar, né? Tu tem que dar em troca, né? Então, uma das combinações que a gente tem muito forte, se qualquer uma das 13 empresas, das 12 empresas, por exemplo, precisar que a Randon abra as portas para alguma temática, eu tenho que abrir, eu abro, isso faz parte. Como se eu precisar de alguma das 12 empresas, eu vou bater ali e o pessoal vai abrir a porta, né? Então, é realmente uma cooperação diferenciada numa lógica que a gente não... Por isso que é o impacto na cultura que a gente fala tanto, né? Eu nunca vou me esquecer na fase 1, só para vocês conhecerem, quando a gente sentou a primeira vez as 4 empresas para identificar os problemas comuns, um ficou olhando para o outro e não sabia se abria, né? Será que eu conto? Será que eu não conto? Será que eu não vou estar expondo uma vulnerabilidade minha? Não sei o quê. E hoje não, hoje tu vai para as reuniões mensais, não existe esse medo, né? O que cada um tem é de todos. Essa é um pouco da... Claro que a gente não entra aqui em questões de produto, ou muitas vezes na questão mais do core business, né? A gente decidiu começar por processos de RH, fintechs, que são mais periféricos, muitas vezes, a essas empresas, né? E daí, para fechar, esse projeto também possibilitou a gente ter alguns indicadores de sucesso do próprio Instituto. Então, a gente mensura diariamente, praticamente, o engajamento das empresas dentro das ações que o Hélice desenvolve, desde as capacitações, reuniões, atividades. Tudo isso a gente consegue acompanhar como é que está o engajamento das empresas. As provas de conceitos, contratos, como é que estão os indicadores das empresas. Então, a gente também tem uma proximidade bem grande sobre como que está a qualidade do relacionamento com o associado. E só para fechar aqui também, uma dúvida que é bem comum é se o novo associado tem acesso ao histórico de relacionamento com startups. Então, tem sim. Aqui a gente tem todas as startups que já tiveram relação com o Hélice, então consegue também visualizar qual startup teve experiência com qual empresa, se aquela experiência foi boa, se não foi. Então, todo esse banco de relacionamentos, ele também fica disponível para os associados. Eu vou avançando aqui para a gente não perder o nosso tempo aqui. Mas, então, para fechar a fase 2, a gente segue, então, fazendo esse processo de conexão com startups. A cada 2 meses, a gente lança um novo tema que a gente escolhe em conjunto. Então, a gente já passou por fintechs, já passou por health techs, recentemente com bots, né, soluções de trabalhos repetitivos.
que isso tudo é definido em conjunto. Já passaram mais de 123 startups que a gente tem contato, 5 startups investidas pelo nosso grupo de investimento. A gente tem uma linha de ação de participar muito de eventos, né, e patrocinar os eventos, os maiores eventos de inovação aqui da região. Então, a gente é patrocinador premium no Gramado Summit, no Mindset, na Mercopar. Isso a gente garante aí pelo menos quase 1.000 ingressos, né, gratuitos para as associadas. Um número aproximado aí de 10 mil visitantes que têm visibilidade de marca. A gente fez aí nos últimos meses, né, até quando a gente podia fazer presencial, meetings, né, abertos para a comunidade. A gente ofereceu capacitação, né, uma última capacitação, a gente até estava comentando antes de começar, foi uma semana antes de ter o distanciamento social com a Hyper Island, que é uma escola de referência, né, praticamente com 90% de desconto do valor de mercado. Tem um diagnóstico de nível de maturidade de inovação, tem um processo estruturado e tem uma rede de empresas para fazer benchmark. A gente teve uma boa também visibilidade na imprensa, né? Isso tem acontecido de forma recorrente também. E aqui, como eu comentei, daí o framework de inovação. Acho que um ponto importante nessa fase 2 é que ela começou a trazer aí o reconhecimento já tanto na região quanto a nível estadual, né? E isso traz um ganho muito grande para nós, e já agora a gente começa a perceber isso no nível nacional, porque a gente se conecta com os outros ecossistemas de inovação, né, Thomas? Então, quando a gente tem que fazer uma prospecção de startups para a temática A, B, C ou D, o Thomas só se conecta com todos os outros hubs e a gente faz isso praticamente sem custo nenhum para as empresas associadas. Eu lá no início, há 3 anos, quando começamos na Randon, a gente foi pegar uma consultoria no mercado para fazer isso, para nos ajudar a fazer a nossa primeira conexão com startup, né? O cara queria cobrar, acho que era 400 mil ou 500 mil reais para fazer todo o processo, né? Eu disse, e nós já estávamos na fase 1 da Hélice fazendo praticamente de graça, porque a gente estava aprendendo, tinha um investimento na ACE, mas na fase 2 isso não tem um custo para o associado, né? Então, só um exemplo, quando a gente trabalha juntos, a gente tem mais força, a gente tem mais condições de ter um alcance maior e de ser atrativo para essas startups, para esses empreendedores se conectarem com a nossa região e com os nossos problemas reais aí que tem que serem resolvidos. Aí nós vamos para a fase 3. A fase 3, na verdade, ela está desenhada para começar o ano que vem. Só para vocês entenderem, quem define a fase 2 ou a fase 3 são os mantenedores da Hélice. Então, depois ali no final, agora já estamos chegando no final, o Thomas vai mostrar o que é um associado e o que é um mantenedor. Então, o mantenedor era aquelas 4 primeiras empresas, no segundo ano se somou, na fase 2 se somou a Metadados, e tu só se transforma mantenedor depois que tu teve o Give First. Tem que ter pelo menos 1 ano de associado, e como associado tu tem que ter engajamento, aqueles indicadores que tu não precisa ter um nível de maturidade alto, mas tu precisa ter uma evolução mais acelerada do teu processo de inovação e de contribuição. Então, quem está decidindo a fase 3 são os mantenedores, né? Então, a gente montou uma governança com a Dupont Spiller. Hoje a gente tem um conselho dos mantenedores, no qual eu presido hoje, mas a cada 2 anos vai rodiziando entre os membros dessas empresas mantenedoras. O associado ele não tem cadeira nesse conselho do mantenedor, mas ele tem todos os benefícios que a gente vem falando até agora da Hélice. Bom, fase 3 tem um grande ponto ali que a gente quer conquistar, que é o nosso ambiente de inovação. A gente, por muito tempo, ficou dentro da OCA, hoje a gente está dentro lá do espaço do TecnoUX, mas isso era desde a fase 1, a gente tinha uma visão de, um dia, seja 4 empresas, 10, 20 ou 30, a gente vai estar juntos num lugar, né? Composto avançado de cada uma dessas empresas, 1 ou 2 pessoas, com startups locais, com empreendedores locais, com agentes fomentadores. Então, para quem conhece estruturas como o Cubo, InovaBra, né, são ambientes onde a gente se conecta e mais facilmente faz essa troca.
E a Hélice não tem pretensão nenhuma de fazer investimento em prédio, em espaço. Eu sempre uso uma analogia, né? A Hélice é a fauna aqui, né? A gente tem a bicharada. Acho que nosso grande diferencial é juntar os atores, né? Organizacionais, instituições de ensino, poder público, e fazer esses atores andarem juntos. A gente não quer construir a arca, tá? A arca alguém tem que fazer, mas nós vamos lá para dentro dessa arca, quando ela estiver. Então, depois o Thomas vai comentar, a gente tem um projeto para o ano que vem, onde a gente não teria investimentos, obviamente, a gente está negociando isso para estar num local aqui na região da Serra, rede de parcerias com ecossistemas, a gente quer intensificar ainda mais, aí, né, Thomas, nós sair cada vez mais do Rio Grande do Sul para o Brasil e para a América Latina. Então, a gente já começa a ter aí os primeiros contatos, intercâmbios já em outros ecossistemas do Brasil e daqui a pouco na América Latina, né? E o grupo de investimentos, eu já tinha adiantado para vocês, ali está grupo de investimentos 2, é poder ter mais investimento em startups locais, que as próximas 5, 10 startups daquele grupo de investimentos sejam mais empreendedores locais. E todo o resto que já foi construído, gente, ele vai sendo mantido. Então, na verdade, tu vai somando a essa jornada esses pontos. Nós temos hoje, ao todo, 14 já empresas associadas ou mantenedoras da Hélice. Tu tem a foto só para... Depois a gente... Sim. Acho que ficou lá no aqui. final, né? Opa. Aqui. Aqui está, então, um pouco da nossa composição hoje, na fase 2, né? Florence, Marco Polo, Metadados, Randon e Soprano são as 5 mantenedoras. Nós temos os associados, Colombo, Foco, Sicredi, Redsim, SSI, ThyssenKrupp. Então, vocês vão ver que a Thyssen já não é nem só de Caxias do Sul, ou Bento, ou região da Serra, é lá de Porto Alegre. A gente criou as instituições de ensino. Desculpa, alguém queria falar? Temos pergunta. Nuremberg, quiser falar? Tá. Opa, boa tarde, Eli, boa tarde, Thomas, Michael da John Deere. A gente já vem trocando um pouquinho, né, de conversa aí com o Thomas também. Um ponto ou uma dúvida, talvez, para trazer, né, a gente traz que os mantenedores, eles discutem quais são as teses, né, que serão incluídas durante aquele período, né, que serão priorizadas aí para conexão com startups, né, e a empresa, ela tendo uma necessidade específica, né, qual que é o suporte que o Hélice consegue dar para a empresa? Tem uma dor específica, né, eu vou buscar uma conexão com startup, né, a gente tem um apoio e suporte, por exemplo, do Hélice para toda a fase de screening, daqui a um pouco até entendimento melhor da dor, enfim, direcionamento. Como é que funcionaria essa parte? Tua pergunta é porque talvez aí fique mais claro uma coisa que eu esqueci. O Conselho dos Mantenedores, ele trata de temas mais estratégicos do futuro da Hélice. Então, por exemplo, agora a gente está discutindo o Conselho o ambiente, a fase 2 de investimentos. As questões que estão relacionadas aos processos, o Thomas pode explicar melhor, são decididas pelos próprios associados, onde os mantenedores fazem parte, né? Eles também são inseridos como associados, né, nessa discussão. Thomas, quer completar? Isso. Né? Claro, essa definição das teses que a gente faz de forma colaborativa, a gente faz tudo justamente... colaborativo, Michael. Aqui não tem gosto, viu? A gente faz justamente nas reuniões... O cara que está no modo comando e controle não dura muito aqui na Hélice. Acredito mesmo. Mas essas teses a gente, então, define em conjunto, né, nessas reuniões mensais. A gente já tem definido até o final do ano quais são as principais verticais, mas ainda assim, caso a empresa tenha daqui a pouco uma necessidade mais de curto prazo, né? Eu tenho uma tese que vai ser de RH que vai acontecer em agosto, mas eu quero solucionar quero trazer alguma solução já hoje, ou, por exemplo, acabou de acontecer uma tese de varejo, não quero esperar que isso aconteça de novo, né? Como é que eu faço e eu tenho um desafio que precisa de uma startup? A gente consegue fazer, sim, de forma direta, é o que a gente chama de conexão direta com startups. Então, a empresa, ela nos passa esse desafio e a gente retribui, devolve com um relatório de, no mínimo, 3 soluções de tecnologia que atendam aquele desafio. Isso daí é uma relação bem direta, mas que a gente consegue atender à necessidade da empresa. Isso fica bem perceptível na questão da maturidade das empresas.
nos 2 primeiros níveis de maturidade, a empresa não consegue fazer isso sozinha. Então, ela precisa principalmente o muito screening, né? E depois, quando ela vai avançando nível, ela vai também tendo uma estrutura diferente dentro de casa, que nem vocês na John Deere, né? Já estão agora com uma estrutura, e aí tu começa a ter aquele know-how, e o que acontece com as de maior nível de maturidade? Elas usam os 2 canais, elas usam a sua própria forma de fazer estrutura e usam a hélice, né? Então, ela fica tendo as 2 coisas. Mas os níveis iniciais de maturidade, a gente supre aquilo que tu teria que buscar no mercado algum parceiro para fazer esse screening, para fazer Isso, toda um essa acelerador, enfim. Que é o que tu comentaste no início, né? Isso aí. Perfeito, obrigado pela resposta. Isso faz parte da cota do associado, do valor que ele paga lá. Tá, perfeito. Obrigado pela resposta, Daniel. Thomas. Mas acho que nós estamos chegando ao fim, né? Agora a gente queria só mostrar ali um pouco mais dessa fase 3, o que a gente quer como resultado, e aí o Thomas fala também de como é ser, o que precisa para ser um associado, né? Quais são os valores aí envolvidos. Mas, enfim, sobre a fase 3, as principais frentes de ação, expectativas, elas estão bem marcadas aí por esse ambiente de inovação, né? A gente acha que vai ser um marco para a região. A intensificar o benchmarking entre as empresas, agora que a gente tem essa base de métricas e indicadores. A gente tem, até início do ano, a gente estava reticente quanto à entrada de novos associados, porque a gente não sabia se ia dar conta de atender ou não. A partir de fevereiro a gente abriu, então a gente tem um processo de entrada de novos associados já estabelecido, né? A gente tem toda uma qualificação, a gente faz esse tipo de conversa que a gente está fazendo também de explicar como que funciona, né? A gente está rodando agora um processo de mentores, que a primeira rodada a gente imagina ter novas rodadas com outras startups e mais mentores. E sobre o ambiente de inovação, a gente tem evoluído essa discussão. Hoje a gente tem 2 possibilidades, são 2 terrenos dentro do Parque Tecnológico da UX, onde seria a construção desse possível prédio de ambiente de inovação. A gente está conversando com 2 grupos de investidores interessados no projeto, e agora em julho a gente deve receber as primeiras propostas de projeto. Não é um projeto só da hélice, né, Thomas? Até para o pessoal entender, né? A gente é um projeto de 3 partes interessadas, né? O Parque Tecnológico, o investidor e a hélice com as suas empresas. Então, tem todo um trabalho que a gente está dedicando bastante esforço nesse ano, principalmente, para ele ter bem validado para rodar no ano que vem. E isso é um exemplo de uma atribuição que o mantenedor tem, né? A gente no Conselho dos Mantenedores. O associado praticamente não se envolve com isso. Ele vai só usufruir depois que tiver o espaço, né? E aqui o objetivo é incluir dentro do parque tecnológico, né? Tendo fácil acesso aos laboratórios, aos professores, tem a biblioteca, o Tecnux, o prédio M dos ensinos técnicos, tem a fábrica de grafeno, então está tudo bem conectado. Aqui, então, a nossa governança, né? A gente tem um grupo de mantenedores, que o Daniel já comentou, os associados têm os mesmos benefícios, e a gente tem uma reunião mensal, onde a gente atualiza sobre os próximos passos, normalmente uma visão aí de 3 meses para frente. A gente tem as instituições de ensino, as quais a gente conduz projetos focados na formação de novos profissionais e também nesse ambiente de inovação, né, voltado em pesquisa e tecnologia. E o apoiador, ele não necessariamente tem interesse direto em conexão em startup ou no investimento, mas ele acredita que se o Instituto der certo, vai ser bom para a região, vai ser bom para o negócio dele, vai fazer diferença para ele também. Então, ele é um apoio com um caráter bem institucional. Aí, né? O exemplo da Dupont Spiller, né, que organizou todo esse evento, é nosso apoiador, acredita no movimento e está proporcionando esse espaço e esse encontro aí entre nós. Né? Para ter uma noção assim, de participação, né? Então a gente tem o mantenedor, ele tem uma cota anual de R$150 mil, o associado 50 mil e o apoiador de 20 ou serviços, né? Mas enfim, aqui é só para ter uma ideia de
de como que é esse envolvimento, né? A gente é super flexível também nessa forma de pagamento, porque as empresas que estão fazendo parte, elas não entram pelo valor, elas entram muito mais pelos benefícios que são gerados, né? Pela rede, pelos processos estruturados de conexão, pela possibilidade de fazer investimento, pelo impacto na região, principalmente. Mas a gente entendeu, né, Thomas, que o valor ele é importante pelo compromisso da empresa, porque se a empresa põe lá no seu budget 50 mil no ano, né, a gente tem toda uma governança e transparência da aplicação desse dinheiro, que depois o Thomas comenta, mas ele se compromete além da questão da causa, porque ele tem que dar um retorno financeiro para a empresa e tudo, né? Mas vocês vão ver que o impacto para o associado é muito maior do que os 50 mil, né? Só nas feiras e depois eu acho que tu vai mostrar uma simulação, né? Isso aqui é uma comparação que a gente acaba recebendo até dos próprios associados nos comentam, né? Então, se for colocar, a gente comentou agora, né, um processo de consultoria para conectar com startups é no mínimo 30 mil reais como uma aceleradora ou como uma consultoria. O diagnóstico que a gente oferece logo na entrada também em torno de 20 a 25 mil reais. Um patrocínio... Pode fazer sozinho, né, Thomas? Isso, no cenário de fazer sozinho, né? Então, um patrocínio de uma feira de inovação, no mínimo 30 mil reais também. E as capacitações que a gente oferece no nível que a gente está conseguindo realizar, em 50 horas, no mínimo 25 mil reais também. Então, a gente tem certeza que o valor, se for colocar na ponta do lápis, ele já retorna, mas certamente tem alguns intangíveis aqui, que é o acesso às empresas da rede, né? A conexão com outros ecossistemas e a possibilidade de gerar impacto na região são questões que são imensuráveis. Então, esse aqui é um cálculo de padeiro aí bem simples para mostrar como esse valor retorna, se for uma análise financeira, mas a gente tem, se for analisar os processos como eles estão rodando, também eles passam bastante segurança. Eu acho que é importante explicar no anterior ali por que o mantenedor ele paga mais, né? O mantenedor ele trabalha mais e paga mais, tá? É uma lógica diferente aqui, tá? Porque ele tem que estar no conselho, ele tem que estar olhando o futuro, mas ele tem uma exposição de marca, de branding maior, e geralmente os mantenedores eles já estão numa jornada mais adiantada, tá? Não estão em níveis iniciais de jornada. Então, é aquilo que a gente fala de novo, é uma outra mentalidade, né? Quem tem mais, quem já trilhou um pouco mais essa jornada, tem que contribuir mais, tem que dar mais para o sistema, né? E um dia, aquele iniciante que vai, ao longo dos anos, se transformar e chega a ser um mantenedor, ele cria essa mentalidade. É como as universidades americanas, né? Vamos pegar esse conceito, né? Tu praticamente não tem um custo muito alto, mas quando tu sai delas, tu tem um reconhecimento porque ela te gerou profissionalmente e tu faz doações para as universidades. Então, o mantenedor ele é uma espécie de um aluno já formado e que tem que doar mais para o sistema porque ele sabe o quanto é importante esse movimento, até mais do que os que estão chegando agora no início. Mas a gente espera que os níveis iniciais que, ao evoluírem, tenham essa mesma postura. Por isso que a gente falou, não, a gente não está preocupado ali que o cara entre pagando 150 mil, não é essa a questão. A questão ele está num nível. Agora, se entrar um novo associado com um nível de maturidade mais alto, a gente pode até avaliar a questão de já, depois do primeiro ano, trazer para o nível de mantenedor. Né? Então, um pouco dessa lógica aí para vocês entenderem. E só para fechar também uma pergunta que ela é recorrente, é o nível de envolvimento de pessoas, né? A gente exige pelo menos uma pessoa que a gente chama de Tier 1, né? Um diretor, um sponsor interno que garanta o envolvimento efetivo da empresa dentro do Hélice, e mais um representante que normalmente é a pessoa braço direito, né? Que tem um bom fluxo dentro da empresa, conhece bem os processos, conhece bem a estratégia, porque ele vai ser um representante do Hélice. Mas esse número ele pode ser maior. A gente tem casos de empresas que tem 6, 7 pessoas envolvidas. Mas, no mínimo, essas duas pessoas elas são bem importantes para ter o mesmo nível de informação e de envolvimento dentro do Instituto. Né? Eu não quero me alongar também. É para ter tempo das perguntas, né? Tem as perguntas e, eventualmente, se precisar sair, aqui estão os nossos contatos também para seguir a conversa. Temos uma pergunta de Rogério. Pode ficar à vontade, Rogério. Boa tarde, pessoal. A minha
A minha pergunta existe uma janela para entrar para ser associado a qualquer momento? Qual é que é o plano para as empresas que quiserem se associar ao Hélice? A gente fez uma modificação bem recente, Rogério. Assim, antes a janela era de uma fase para outra, né? Então, como a fase 1 era 4 empresas, agora foi para 14, a gente segurou até ter o framework, tá? Então, agora que a gente tem aquele framework de inovação, a gente hoje tem uma estrutura capaz de aceitar o associado durante a fase, né? A gente estima que até 30 associados hoje a gente conseguiria, pelos processos que a gente montou já, então não vai ter mais que esperar até o final do ano. Então, a hora que a empresa se sentir, poxa vida, eu acho que está no meu momento de entrar, ela vai poder entrar. Tá? Okay. Ela não vai ter mais a recessão para esperar a fase 3. Tá? Isso a gente mudou faz 2 meses, quando a gente finalizou o framework. Sem o framework de inovação, a gente não faria isso, porque senão começaria a ficar muito difícil gerenciar. Aí, agora eu sei, vamos supor que a IVA entre, né, Rogério? Pelo teu framework atual, teu diagnóstico inicial, eu já sei onde tu vai entrar como nível de maturidade. A gente já sabe com quem a gente tem que te colocar mais próximo, quais são essas empresas. Então, isso dá uma condição que a gente não tinha antes, né? Ok, respondido. Thomas, esqueci de algo? Não, é isso mesmo. Eventualmente, se tiver dúvidas sobre como que é feito o pagamento, a gente faz isso proporcional, né? É um valor anual, mas a gente pode fazer em valores mensais, então a gente faria proporcional. E por ser um instituto sem fins lucrativos, né? A gente tem toda essa governança que a Dupont nos ajudou a montar. A gente tem conselho fiscal, o conselho deliberativo, tem a questão dos associados, tem prestação de contas, né, que a gente faz uma vez por ano, quando fecha, né, o exercício, e todo o valor ele é reinvestido na própria hélice, tá? Então, essas mensalidades, a gente está se dando conta que ela está possibilitando a gente dar até passos maiores agora, porque pela força da hélice, pela força... Tu imagina, né, Rogério, Micael, que já falaram aqui, tu vai para um Gramado Summit, tu vem trazendo 13, 14 marcas junto para o teu stand da hélice, né? Uhum. Então, o nosso poder de negociação também é diferente nesses eventos e a gente consegue valores muito mais acessíveis que permitem que a gente não precise usar da mensalidade do valor para participar em feira tanto, e sim para potencializar mais conexão com startups, mais capacitação pessoal e uma reserva mínima, né? Porque a gente tem como estrutura hoje de custos, né? É o nosso executivo, que é o Thomas, e o local onde a gente fica vem geralmente da parceria ou de um apoiador, como agora a TecnoUX. A UX é a nossa associada, né? E ela nos cede o espaço lá. Então, isso é bem legal, que nos dá uma condição de pensar, sonhar um pouco mais alto, inclusive. Uhum, perfeito. Se eu puder contribuir em relação à própria associação, tem uma coisa que é muito bacana, que é todo esse cuidado na prestação de contas, tem um conselho fiscal extremamente forte, né? Atuante, há um cuidado na governança muito forte para manter os princípios do hélice. Isso também é uma coisa que me encantou nesse projeto, desde o início aí. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma outra pergunta? Bom, encaminhando para o final, então, ficando o Thomas e o Daniel à disposição, como já comentaram, quero agradecer a presença de todos. Sei que para nós é um privilégio ter Daniel e Thomas aqui, vocês conosco, podendo nos explicar um pouco melhor como é que o hélice funciona, e dizer que efetivamente eu sou um entusiasta, um fã, e tudo que eu puder fazer para que esse instituto vá para frente, vocês podem contar conosco, porque efetivamente a gente entende que é uma das formas de poder mudar, inclusive, a matriz econômica, ou melhorar a matriz econômica da nossa região. Eu já te disse, Alessandro, tem uma coisa que pode fazer, viu? E tu está fazendo, né? Nós precisamos de uma empresa de Bento, né? Porque nós temos que desmistificar aí Caxias e Bento trabalhando juntos, né? Impacto em cultura. É isso aí. Já temos Flores, já tem vários, mas Farroupilha, mas Bento ainda não temos aí nenhum parceiro aí. A gente gostaria muito de ter uma empresa associada, até para ser um braço da hélice, né, numa região tão importante aí quanto
essa aí de vocês também, né? É um desafio que vamos tentar cumprir aí nesses próximos períodos. Daniel, Thomas, eu deixo com vocês aí a palavra para se despedir e já deixo o meu abraço para todos. Thomas, certo. quer falar? Claro, não, da minha parte, assim, agradeço a oportunidade, como sempre, a Dupont, excelentes parceiros em todas as nossas iniciativas, super envolvidos. Reforço aí o convite, né, para quem tiver interesse conhecer melhor, se tiver alguma dúvida mais pontual, fico completamente à disposição. Se quiser marcar uma conversa mais detalhada, a gente marca, faz parte do nosso dia a dia e tenho o maior prazer de apresentar todos os nossos detalhes, esse princípio de ter muita transparência, muita abertura e essa batida bem colaborativa mesmo, faz o nosso dia a dia. Então, fico disponível e qualquer dúvida é só me atender, me chamar ali pelo e-mail, pelo LinkedIn, enfim, da forma que acharem melhor. Se quiser meu contato, telefone também, podemos passar, o pessoal da Dupont também tem. Bom, da minha parte, a mesma coisa, totalmente disponível. A gente dedica aí um tempo voluntário, né? No meu caso, dos conselheiros, para essa atividade, porque a gente acredita tanto que a gente está aqui ajudando no que for possível. Para alguns que eu conheço aí, eu já falei, eu quero só reforçar, eu acho que o sucesso da Hélice tem muito a ver com o nível de engajamento e o momento da empresa que está fazendo parte da Hélice, tá? A gente aqui é apenas um orquestrador, assim, né, dessa colaboração, dessa conexão, de botar as pessoas certas nos lugares certos, com as conexões corretas. Mas eu sempre digo, a Hélice só vai valer a pena para um novo associado que vier participar se o momento da empresa é o momento correto, né? Porque a grande transformação de cultura ela vai acontecer dentro da tua própria empresa. Isso é evidente com as nossas 4 que iniciaram e as outras que entraram. Eu cito o exemplo da Colombo, assim, eu vejo as lojas Colombo aí nos últimos anos fazendo uma coisa fantástica, e aí eles estão podendo ajudar, mas é porque eles também estão forçando, estão no momento lá dentro de criar, John Deere agora, né, se estruturando, também Montenegro. Então, assim, não adianta entrar na hélice por entrar, porque as coisas não vão acontecer por osmose. Elas vão acontecer pela efetiva participação e engajamento. E, geralmente, as pessoas que a gente tem que direcionar para a hélice, gente, são aquelas pessoas que estão mais te incomodando dentro da empresa, no bom sentido, né? Estão mais inquietas, estão mais impacientes, estão mais ansiosas com esse mundo novo do trabalho, com esse futuro do trabalho, com os novos modelos de negócio. É essas pessoas que, ao se conectarem com essas outras, por isso, menos CNPJ e mais CPF, às vezes eu brinco até, né? Claro que a gente põe como associado o CNPJ, mas o que faz o sucesso da hélice e o ganho para as empresas são CPFs que participam desse movimento, né? Então, pensem bem, se você, quem quiser entrar, né? Parece que eu estou jogando contra para não entrar, mas esse é o nosso nível de transparência e abertura, né? Se tu já tem os CPFs dentro da tua empresa, que tenha 1 ou 2, né? O que a gente faz? A gente dá o ambiente que ele precisa para ele ter um banho de loja, né? Ter uma aceleração no seu desenvolvimento e dar o apoio para ele começar a tomar os primeiros passos e conquistar as primeiras coisas dentro da mudança da cultura da sua empresa, né? Aí a hélice é útil, né? Agora, entrar ainda não tendo isso, mesmo nos níveis, né, Thomas, mais iniciais, a gente nota a evolução é muito mais rápido se tu acerta no CPF que tu coloca aí para se conectar com as outras empresas e os outros participantes da hélice, tá? E de coração, muito obrigado pelo espaço, Alessandro, toda a Dupont Spiller, o pessoal que mais de 30 pessoas aí que nos assistiram e estamos aí disponíveis sempre, tá bom? Grande abraço. Valeu, Daniel, valeu, Thomas. Obrigada, gente, obrigada a todos pela participação e espero, sim, vendo a região, Carlos Barbosa, toda a nossa região tem que participar, porque é o que vai fazer a diferença nessa mudança que a gente já sentiu que precisa acontecer imediatamente, né? Então, bora fazer mudança. Legal. Obrigado, gente. Obrigada, um beijo. Até mais. Tchau. Um abraço a todos aí. Tchau.